nós falamos de pecados, por exemplo, relacionados à moral sexual, nós gostamos de falar de adultério, de traição, de sedução e de mentiras. E quando a gente usa esses extremos como exemplo, algumas pessoas pensam assim: graças a Deus que eu não me encaixo nessa categoria aí, porque eu nunca fui ladrão, eu nunca matei ninguém, eu nunca fui fichado pelo DEIC, eu sou uma pessoa normal, não me encaixo nas categorias que vocês colocam para nós. Por exemplo, quando a gente quer falar do drama da humanidade, a gente fala, por exemplo, de uma menina ou de uma filha que conspira com o namorado para matar a pauladas os próprios pais. E aí tem um tanto de adolescentes da nossa igreja que pensam assim: graças a Deus que eu nunca vou fazer isso com o papai e a mamãe. Quando eu falo para homens, tem homens que dizem assim para mim: pastor, eu nunca dei um desfalque na minha empresa, não sou ladrão. E eu tenho certeza que você não teria coragem de roubar o rolo de esparadrapo da sua empresa. Você não teria coragem de tirar um grampeador do seu escritório e levar para casa. Eu sei disso. Quando a gente fala de angústia, de dor, de sofrimento, eu não estou falando daqueles que estão nas clínicas psiquiátricas, os surtos psicóticos. Estou falando de gente que está querendo cometer suicídio, porque talvez você não esteja nem contemplando essa possibilidade, nunca nem pensou. De fato, quando a gente vê essas situações extremas da humanidade, a nossa pergunta é: como foi que eles chegaram a esse estágio? Quando eu leio de uma pessoa matar outra, eu fico pensando como é que ele chegou a esse estágio, como é que ele caminhou até chegar a esse ponto. Quando eu leio o relato de Caim e de Abel, eu fico imaginando como podem dois irmãos desenvolverem processos dentro de uma mesma casa, que um mata o outro, permitindo que ódio, perversidade tomem conta do próprio ser. E quando eu estava pensando sobre essa situação de Caim e de Abel, eu fiquei pensando comigo mesmo que cada um de nós não é todo um Caim. Todos nós temos um pouco de Caim e um pouco de Abel dentro de nós. Ninguém é um facínora. Não tem uma pessoa que seja um sadista da maldade, com requintes de perversão e de... Não. Todos nós temos um pouco de Caim e nós temos um pouco de Abel dentro de nós. A Bíblia Sagrada diz que estes dois que nasceram depois da queda, eles eram fruto do amor de Adão e Eva. Então, ao invés da gente pensar no Caim como sendo uma pessoa e no Abel como sendo uma outra pessoa, por que que nós não pensamos Caim e Abel como uma única pessoa, com duas identidades morando dentro de uma só pessoa? Será que eu e você também não temos, morando dentro de nós mesmos, um Caim e um Abel? Será que não tem duas personalidades morando dentro do Ricardo Gondim, uma querendo matar a outra? Aliás, um Caim querendo matar um Abel? Será que eu não tenho dentro de mim? Será que você, amiga, independente de você ser católica, evangélica, de você ser agnóstica, ateia, ou você homem, independente de você ser uma pessoa escolada em igreja, será que você não tem dentro de você mesmo, habitando dentro de você, um Caim e também um Abel? Porque eu tenho um lado sombrio. Você, eu sei que tem um lado sombrio. E este lado sombrio milita dentro de cada um de nós contra o nosso lado claro, dessa luz que eu tenho. Percebam a história. Os dois trouxeram sacrifícios a Deus. Um lado meu é cheio de boas vontades. Eu tenho uma banda do meu ser, uma dimensão da minha realidade, Ricardo, que deseja, que quer fazer o melhor para Deus e que traz as partes mais gordas do rebanho. Mas eu tenho um lado meu, que eu conheço, que ele é esquivo. Quer dizer, eu conheço forma de dizer, eu reconheço que ele é. Eu não consigo conhecer o tanto que ele é. É esquivo, liso, que brinca com palavras, que ajeita realidades, que manipula verdades. Eu tenho dentro de mim esse lado. E você também tem. Cada um de nós tem um
Caim e um Abel morando dentro de nós. E a Bíblia diz que Deus se agradou de um e rejeitou o outro. O que é interessante no texto é que o Caim e o Abel compareceram a Deus trazendo as suas ofertas, e Deus se agradou de um e não agradou do outro, mas não diz por quê. Eu sei que tem aí um tanto de explicações em escolas dominicais de que Caim trouxe o fruto da terra e que Deus queria era o sangue de animais, porque o sangue de animais era um prenúncio do Messias e do sangue que ia ser derramado, mas o texto não diz isso. O que o texto diz é que Deus se agradou de um e não agradou do outro. E o Caim se enfureceu, e o Caim se agigantou, e o Caim estendeu seus tentáculos macabros, tornou-se forte e matou o Abel. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: como é que um homem mata o outro? Como é que uma pessoa se torna tão perversa que destrói, que chega a um estágio extremo de iniquidade e de perversidade, ao ponto de Deus perguntar a ele e dizer assim: o que foi que você fez do seu irmão? E ele dizer assim: por acaso sou eu cuidador? Tenho eu responsabilidade? Sou responsável pelo meu irmão? Como é que esse Caim se torna tão grande, tão forte, tão destruidor, tão perverso? Deixa eu dizer algumas coisas que eu consegui entender desse texto. Primeiro, o nosso Caim nunca acontece de repente. O Caim destrói com o Abel não é no primeiro momento. O Caim destrói com o Abel no fim de um processo. O Abel não é morto no começo. O Abel é morto no fim do processo. Sabe por quê? Porque os processos de iniquidade, eles nunca são extremos dentro de nós. Eles são sempre tênues. Os processos de iniquidade no coração das pessoas não são perversos. Ninguém nasce um nazista, já com toda a sanha de um Goebbels ou de um Hitler, ou um fascista com a frieza de um Mussolini, ou um ditador truculento com a sanha sanguinária de um Idi Amin. Ninguém. As pessoas vão crescendo na iniquidade. É um processo. Você vê que o Caim e o Abel começam a história cheios de boa vontade, tanto um quanto o outro, trazendo as suas ofertas a Deus. Ele vai prestar culto a Deus. Ele não é uma pessoa de todo repulsiva. Ele não é uma pessoa de todo maligna. Ele é uma pessoa boa. Porque dentro de nós, queridos, nós não somos de todo malignos. Ninguém é. Porque nós ficamos apavorados com os exemplos macabros de pessoas que abandonaram os freios, os diques que os continham e que os poupavam de serem malignos. E a gente diz assim: como que uma pessoa chega a esse estágio? De que maneira essa pessoa chegou onde chegou? Foi um lento processo em que o Abel foi morrendo e o Caim foi crescendo. E chega uma hora que o Abel está morto e o Caim agora é o senhor macabro desse castelo mal assombrado chamado eu. Veja bem, você encontra uma pessoa com febre de 40 graus. Esse é um problema seríssimo. Mas veja, para ele ter 40 graus de febre, ele não passou dos 36 para os 40 sem antes ter passado pela febre de 38 graus, 39, 39,5, 40 graus. Se sua taxa de colesterol está só um pouquinho acima do normal, pode significar que você tem taxa de colesterol só nesse nível. Mas pode significar também que seja o começo de um processo. Portanto, cuide. Antes que a taxa de colesterol fique muito acima, porque aí é pior. A taxa do dólar está no nível estratosférico, mas ele não chegou lá no nível estratosférico sem antes dar uma primeira mostra de que ia subir. Você diz assim: pastor, como é que um povo tem ódio étnico? Por exemplo, os turcos chacinaram os armênios no começo do século XX. Como? De onde nasceu esse ódio étnico? Será que um dia eles acordaram e disseram assim:
vamos matar todos. Não. Sabe de onde pode ter nascido o ódio étnico dos turcos contra os armênios? Talvez numa piada étnica que a gente conta. Conta uma piada étnica. Sabe o que é piada étnica? Piada racial, racista. Deixa eu te contar uma piada de negro. Aí todo mundo, conta. Porque o preconceito racial, às vezes nasce só um pouquinho. Mas esse negócio vai crescendo. E de repente, uma nação odeia a outra. É preconceituosa contra a outra. Por quê? Começou devagar. Às vezes eu fico pensando assim, será que o descaso que a humanidade tem com a África, que vocês sabem que os prognósticos para o continente africano são os mais sombrios, que as taxas de crescimento de AIDS na África são tão avassaladores que eles estão prevendo que nos próximos 25 anos nós vamos ter uma mortandade de africanos comparável à cólera na Idade Medieval, a peste bubônica que dizimou 1/3 da população da Europa. Da onde vem esse descaso? Talvez esse descaso venha de uma frasezinha bem simples, do tipo: caramba, o ano correu e eu não fiz nada, correndo. Minha vida, eu não sei o que é que eu faço com a minha vida, não tenho tempo para nada. Talvez a somatória da atitude minha e sua de não termos tempo para nada, se não cuidar da nossa própria vidinha, esse descaso meu somado ao seu e somado ao do outro, gera um descaso continental. Talvez o Caim não se tornou um fratricida de uma hora para outra. Ele não pensou em matar o seu irmão quando eles eram crianças, meninos. Talvez o ódio de um pelo outro tenha nascido, não de uma hora para outra, foi um processo lento. O processo que torna você um homem frio e indisponível dentro do seu lar, não foi de uma hora para outra, você não acordou de manhã dizendo assim, droga de mulher e droga de vida. Foi um processo. O seu Caim foi crescendo dentro de você e de repente você é um monstro de iniquidade e você diz assim, como? Nunca imaginei que eu ia me tornar no que me tornei, por mera conveniência. Deixa eu dizer uma outra coisa interessante sobre o nosso Caim, esse Caim que mora dentro de mim. O meu Caim não gosta de ser frustrado. O nosso Caim não tolera ser frustrado. Ele age como uma criança que, ao ser rejeitada, fica de birrinha. Sabe por quê? Porque o meu Caim dentro de mim não gosta de ser frustrado. Ele gosta de ser campeão em tudo. O meu Caim não gosta de ser contradito. Você sabe de onde nasceu o ódio do Caim pelo Abel? É que ele trouxe a oferta dele para Deus e Deus disse, não gostei. Por que não gostei? Dá licença, não gostei. Deus não tem o direito de dizer não gostei? E aí ele fica louco. Como não gostou? Você tem que gostar. Como não gostou? Afinal de contas, quem é que manda aqui? Não sou eu? Afinal de contas, não é essa a nossa atitude? Quando nós dizemos para Deus que quem é o campeão somos nós mesmos? Interessante. Sabe por que o nosso Caim é muito forte e ele gosta muito de matar? Porque nós agimos como crianças que pediram bala para o pai e para a mãe, pediram um bombom para o papai e para a mamãe no supermercado e a mãe não quis dar. Já viram isso? Eu estava no supermercado e uma meninazinha aqui, eles colocam sempre os chicletes, as balas, os bombons na saída do caixa. E a menina foi pedir bala para a mãe disse, não vou dar. A menina se jogou no chão e bateu com os pés e esperneou. Aí a mãe olhou e disse assim, não tem quem possa com essa menina. Aí eu me desesperei. Eu falei que com 2 anos de idade não tem quem possa. Imagine quando tiver com 18. E aí nós crescemos, meninos, cheios de milindres. Tô triste. Por quê? Porque eu trouxe uma oferta para Deus e ele não gostou. Me frustrei. Você sabe por que nós nos frustramos? Porque o nosso Caim se acha o Deus. Quem é Deus é o Caim. E o Deus tem obrigação. Porque ele se dê por feliz que eu estou servindo a ele. Essa é a nossa atitude do meu Caim.
Se dê por feliz. Deus está aqui hoje à noite. Ainda caí com um dinheirinho para o senhor. Se dê por feliz. Eu estava conversando com um grande amigo meu, que é o Alex Dias Ribeiro. Ele é o diretor executivo de uma missão para atletas famosos, ricos, chamados Atletas de Cristo. E um desses dias ele estava dizendo para mim assim: Ricardo, você não imagina a dificuldade que é falar de Cristo para alguém famoso. Falar de Cristo para alguém famoso e rico, que é uma combinação explosiva, famoso e rico. Sabe por quê? Porque o famoso e o rico estão acostumados a serem rodeados por um monte de gente, primeiro, que quer tirar uma pontinha da riqueza ou da fama dele. Nada mais gostoso que sair na fotografia perto de um famoso e de um rico e depois mostrar a foto. Segundo, o famoso e o rico não tem ninguém que o contradiga, que o frustre. A palavra dele é ordem. Você já imaginou um rico, mas ricão mesmo, famoso, mas famosão mesmo, não é famosinho não, dizer uma coisa e alguém dizer assim: não vai ser feito. Como não? Você sabe quem está mandando? É Caim. E eu não posso ser frustrado. E aí nós vivemos um mundo em que o Caim gosta e se sente bem quando ele é paparicado, bajulado, é aplaudido. Nós gostamos disso, todos nós gostamos, quem não gosta? E aí nós transferimos para Deus a mesma obrigação que todo mundo ao nosso redor tem. Você também tem a obrigação de não me frustrar nunca. Não me deixe aborrecido. Quando eu orar, me responda, viu? Quando eu pedir alguma coisa, eu quero agora, senão eu jogo no chão e bato os pés e vou fazer aquela cena. É a nossa atitude. A gente vive com a gula de viver tão grande que nós nos revoltamos quando nós somos frustrados. Terceiro lugar, que é decorrente do segundo, é que esse Caim que vive dentro de mim, ele é incapaz de lidar com o sucesso alheio. Porque ele ofereceu um sacrifício, mas a Bíblia Sagrada diz que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que o dele. E isso deixou ele louco. Como que ele aceita e eu não? Nós temos uma dificuldade enorme de vermos outras pessoas mais bem-sucedidas do que nós. Tem alguma coisa errada com o sucesso dele. E como a gente não tolera o outro ser mais bem-sucedido do que nós, a gente quer matar. Porque se a gente tirar do caminho, ora, se eu estou no segundo lugar e o que está em primeiro lugar morrer, adivinha quem sobe para o primeiro? Joe, eu agora sou o primeiro. Tira ele do caminho. Você está correndo uma corrida e o sujeito na frente, passa o pé nele, ele cai, você chega na frente. Tem aquela pessoa lá no seu emprego que está lhe fazendo alguma coisa, tá brilhando, ele está acima, puxa o tapete desse cara, dedura ele, não deixa barato. Você que merece, essa é a lógica do Caim, derruba. E essa lógica vai crescendo dentro de nós, que o Abel dentro de nós, que é manso, que é doce, não consegue. Ele está sufocado por um Caim que é terrivelmente insatisfeito em ver outras pessoas brilharem mais do que ele. Você sabe por que Saul detestou Davi? Odiou Davi? Vocês sabem da história, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. E logo depois de Saul, quer dizer, logo depois não, junto com Saul, Deus levantou Davi. Vejam por que Saul detestou Davi. Vejam para mim. Abra comigo sua Bíblia. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 24. Eu podia citar, mas eu quero que você leia na sua própria Bíblia. Olha como nós temos dificuldade de lidar com o sucesso alheio. 1 de Samuel 10 e 24. Aqui o sacerdote falando sobre Saul. Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Ele é o melhor de todos.
Ele é o mais excelente entre todos, falando de Saul. Pergunto, Davi já existia? Já tinha nascido? Respondo por vocês, já. Então, nesse determinado ponto da vida de Saul, ele era melhor, mais excelente do que Davi. Agora, vamos para 1 de Samuel 15, 28. Mais um pouquinho para frente, algumas páginas para frente. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor do que você. Quem era esse alguém melhor do que Saul? Davi. Vejam que entre o capítulo 10 e o capítulo 15, Davi tornou-se melhor do que Saul. Você é rei e você começa a perceber que tem alguém melhor do que você. Você sabe o que Saul tentou fazer? Ele queria matar Davi a qualquer preço. Por quê? Porque se eu tirar a única pessoa do reino que é melhor do que eu continuo sendo melhor. No capítulo 10 do livro de Lucas, 10, versículo 1. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante deles a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Pastor, não estou entendendo. Jesus tinha um monte de discípulos, muitos. Aí Jesus disse assim: eu vou escolher os 12 mais excelentes. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Judas. Esses aqui são os meus mais excelentes. Aí os outros olharam e disseram assim: e nós? Não, esses são os meus excelentes, com eles eu vou contar. Pergunto, estes aqui foram excluídos da lista dos 12, esses 72. Tem uma lista, tem outra tradução da Bíblia que diz só 70. Pergunto, quem foi mais excelente? Ou qual o grupo foi mais excelente? Os 12 ou os 70? Resposta: os 2 foram igualmente excelentes. Os 12 foram excelentes porque o Senhor os escolheu. E os 70 foram tão excelentes quantos, porque nenhum deles cobiçou a posição dos outros 12. Estavam dispostos a ir. Sabe por quê? Porque na nossa vida nós vamos sempre encontrar pessoas mais ricas, mais famosas, mais bonitas, estão ouvindo, mulheres, mais poderosas, estão ouvindo, homens, do que você. E é duro para o Caim ver o Abel sendo escolhido e ele dizer: e o meu sacrifício? Deus disse: o seu não. Aí ele disse: então eu mato esse que está aí na frente, porque e o meu é aceito. Quarto, você sabe quando é que o nosso Caim se torna forte, poderoso? É que o nosso Caim se torna poderoso, em quarto lugar, quando nós não temos coragem de reconhecer que ele vive dentro de nós. Lá no Gênesis, capítulo de número 4, o Senhor diz assim: por que você está furioso? Por que aquele seu semblante caiu desse jeito? Vocês prestaram atenção aqui no texto que o Abel não falou uma palavra no texto inteiro? Começa o texto, o Abel morre e não diz nada, nenhuma palavra. Só quem fala é o Caim. Quem domina é o Caim. Então deixa eu dizer para você, meu irmão, mulher, o grande mal nos nossos corações é que ele nos domina, ele nos asfixia. A pergunta é: quem domina quem? Quem domina quem? Aí Deus chama o Caim e diz assim, versículo 7: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado estará na porta da sua casa, no batente da sua casa.
E ele deseja conquistar você, mas é você que tem que conquistá-lo. Pergunta do Caim, ou para saber como é que está o Caim dentro do seu coração, é a seguinte: quem domina quem? É o Caim quem domina, ou é você quem domina o Caim? Quem domina quem? O Abel está caladinho. Coitado do Abel, é anêmico, tem rosto de tuberculoso, não consegue nem falar, porque o Caim é um monstro. Quem domina quem? Sou eu que domino as minhas paixões, ou são as minhas paixões que dominam a mim? Às vezes eu ouço frases na Bethesda não, no mundo evangélico brasileiro, que é uma graça. As pessoas dizem assim: ah, pastor, eu não tive como, foi maior do que eu. Pisei feio, porque na verdade eu não tive controle. Pastor, não tem jeito não, é maior do que eu, não tenho como não fazer, não tinha como evitar. Preste atenção, eu vou dizer uma frase aqui que eu quero que você guarde essa frase. O efeito mais danoso do pecado é que ele nos deixa mais próximo do próximo pecado, e o efeito mais feliz da virtude é que ela nos deixa mais próximos de uma boa ação. Deus disse: Caim vai estar na sua porta, ele vai tentar lhe dominar, mas é você que precisa dominá-lo. E se você se deixar dominar por ele, você vai ser um monstro. E o Caim deixou-se dominar e matou o seu irmão. Irmãos, eu me inquieto muito, porque nós evangélicos não queremos reconhecer que esse Caim é forte. A gente vive uma doce ilusão. Não, sou de Cristo, pastor, estou em Cristo, nova criatura. E o Cainzão lá dentro, com cara de lobo, lhe devorando, e a gente se auto-enganando com cultos religiosos do domingo à noite, que só servem para aplacar a nossa consciência, e a gente agindo caimisticamente, sei lá como é, durante a semana. Quem é que vive? Quem vive é o Caim, não é o Abel. O Abel está morto, e o pecado tem gula para mais pecado, e o Caim vai se fortalecendo, e nós acabamos matando e sendo agentes de morte. Deixa eu terminar dizendo assim: quando é que a gente é dominado pelo espírito de Caim? O nosso Caim nasce quando nós agimos cinicamente. Cínicos. Caim, onde está o teu irmão? Acabou de matar. Não sei. Aliás, ele já é de maior, eu também, eu tenho responsabilidade por ele. Você sabe o que é cinismo? Cinismo é mostrar uma cara como se tudo estivesse bem, só para encobrir a desgraça que foi o nosso rastro. Ricardo Gondim. Aí alguém diz assim: Ricardo, você ouviu? Deus está falando contigo. Diz: comigo? Sim, acabei de ouvir a voz. Não pode ter sido eu. Como foi que ele chamou? Ricardo Gondim. Não pode ter sido eu. Meu nome é Ricardo Gondim Rodrigues, é outro. Não pode ser eu. Vamos falar de envolvimento sobre missões. É isso aí, pastor. Precisamos nos envolver com missões. Aleluia. Que conferência missionária maravilhosa. Não apareceu aqui quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo, nem... Maravilha. Aleluia. É isso aí, pastor. Vai em frente, hein? Desses dias eu vi um comentarista na televisão comentando sobre o dinheiro dos deputados. Os deputados estavam se dando um aumento e o cara estava louco da vida com o aumento que os deputados estavam dando. Eu não vou defender o aumento de deputado, mas o que me deixou mais doido do que o jornalista é porque eu sei o salário do jornalista é 10 vezes o salário do deputado. Aí eu fiquei pensando: mas que cinismo! Como é que você age tão violentamente contra um negócio se você próprio vive uma realidade 10 vezes maior do que essa outra aqui? Pastor, eu tenho um negócio comigo, esse negócio de pastor, tudo ladrão, tudo safado. Aí a gente diz assim: e você, como é que tá aí? Imposto de renda, tudo bem, meu irmão? É isso mesmo, tem que botar ordem nesse país. É? Ah, que bom. E aí na sua casa, tá tudo em ordem? É um cara cínico.
Quer dizer, põe uma postura de coisas. E você sabe um cinismo que nós temos evangélico? Diz respeito à obra missionária. Missões. Deus, tu és bom. Aleluia. Senhor, a gente te ama tanto. Aí o Senhor diz assim: você me ama mesmo? Pois apacenta as minhas ovelhas. Você sabe por quê? Porque é fácil a gente crer em doutrinas. Difícil é a gente crer em mandamentos. Crê em doutrina, todo mundo crê. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia. Gostei dessa. Jesus, pelo seu sangue, salva todo pecador, glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, pastor, você sabe, o problema é o seguinte: eu gostei daquele outro estudo que o senhor deu lá sobre a trindade de Deus. Esse negócio de ir, o senhor nos poupa desse negócio aí. Não é porque eu seja ruim, é porque o senhor sabe, eu tenho a vida, cara. Não fala desse negócio, vamos falar de outras coisas. Vamos falar de coisas bonitas. Jesus chamou Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pois apacenta as minhas ovelhas, meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Te amo. Os meus amigos, Jesus disse, são aqueles que cumprem os mandamentos. Cumprem os mandamentos. Não é quem crê nas doutrinas, é quem cumpre os mandamentos. Então é fácil a gente crer no credo, difícil a gente crer no mandamento. E a fé que eu gasto para crer no credo, eu devia ter a mesma fé para crer no mandamento que diz amar, perdoar, que me ensina a ser dócil, verdadeiro. Porque a gente sabe que não vai conseguir salvar o mundo com a Betesda. Nós somos um pingo de criolina num mar de coisas feias. Então não vamos salvar o mundo. Você sabe qual é o grande objetivo? É salvar o Abel que mora dentro de você e que o Caim está matando. Mateus 21 e 28. E eu queria encerrar com esse texto. O texto das Escrituras diz, leia lá comigo. Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 28. O que vocês acham? Um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar na minha vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho, versículo 30, e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Cinicamente. Acrescento eu. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. As prostitutas, os publicanos estão entrando antes de vocês. Sabe por quê? Porque é fácil nós cinicamente dizermos para Deus: ah, Senhor, tudo bem, glória a Deus, aleluia, oh, que coisa maravilhosa. E dar-nos as costas e não fazermos absolutamente nada durante essa próxima semana. Porque sabe de uma coisa? Eu tenho muito o que fazer, pastor. Minha vida é muito dura. Cara, eu solidarizo. Se eu pudesse. Oh, glória a Deus. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha, maravilha, maravilha, viu? Maravilha, maravilha. Esse pessoal aqui, puxa vida, me comove o coração. E não fazer nada. Aí o Senhor diz assim, e eu acho que a aplicação que o próprio Senhor Jesus fez, que é duríssima. As prostitutas e os publicanos vão entrar antes de vocês, religiosos, que tem um monte de religião, que tem um culto religioso interessantíssimo, mas que não consegue deixar que o Abel viva. Ele está asfixiado dentro do coração.
Eu quero não ser Caim. Eu quero ser Abel. E você?